Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Amo esse texto, acho ele extraordinário. Para mim, esse é o texto esse é um dos textos que revela de maneira muito forte a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, a pessoalidade de Deus, os atributos de Deus. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agrada, faz tudo o que lhe apraz, em algumas versões. Em outras dizem, fez tudo o que lhe agradou. Tem uma que diz, fez tudo o que quis fazer. Diz aí para o seu vizinho, Deus faz aquilo que Ele quer. Senta um pouquinho, por favor. Meus irmãos, eu quero falar um pouco nesta noite sobre Deus não está morto. Deus não está morto. Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Houve na história da filosofia e na história do mundo um homem muito influente chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, fazendo uma série de análises, ele é um dos filósofos mais conhecidos do mundo, muito discutido e citado nos corredores e nos ambientes acadêmicos, bem como religiosos, por causa de uma frase. Analisando a religião de modo geral e o cristianismo de modo particular, Nietzsche chegou à conclusão que o conceito de Deus estava em declínio e que em pouco tempo no Ocidente, no mundo ocidental, Deus desapareceria, deixaria de ser uma referência, deixaria de ser buscado, deixaria de ser crido. No conceito de Nietzsche, o cristianismo estava perdendo ou já havia perdido o seu lugar central de influência sobre o pensamento do mundo ocidental, e ele defendia o conceito de que o cristianismo nunca mais voltaria a ocupar o lugar que havia ocupado nos últimos 2000 anos. Diante desta conclusão filosófica, Nietzsche escreve numa das suas mais importantes obras sobre a morte de Deus, e ele declara: Deus está morto. Quando Nietzsche morreu, um pastor alemão chegou na frente da casa de Friedrich Nietzsche e escreveu no muro: Nietzsche está morto, assina Deus. Porque se Deus assinou, então é uma prova de que Ele está vivo, e aquele que quis conceituar a sua morte não poderia mais responder, porque de fato estava morto. Deus está vivo e Ele age. Agora, de vez em quando a impressão que eu tenho é que em alguns momentos da história Deus se oculta. Em alguns momentos da história Deus, vou usar essa expressão, se esconde por detrás das nuvens.
e deixa o homem traçar o destino que as suas escolhas lhe apontam. Não significa que Deus morreu ou está inerte ou desatento. É o pai que disse ao filho: não faça, mas o filho resolveu fazer, e o pai está apenas observando para que o filho perceba que a sua palavra era uma palavra de segurança. Deus não ignora a humanidade, Deus não ignora a sua criatura, pelo contrário, a Bíblia diz em Isaías capítulo 64, que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. O profeta diz: desde a antiguidade não se viu, e em nenhum momento se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Em Isaías capítulo 43, o Senhor declara no versículo 13: ainda antes que o mundo existisse, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós devemos entender que ninguém tem o poder de desviar o curso de Deus. Ninguém tem o poder de controlar a sua ação, a sua presença, o seu modo de operar, o seu modo de falar. Ele é Deus. Quando o salmista diz: o nosso Deus está nos céus, ele está dizendo: Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Ninguém olha para Deus de cima para baixo. Ele tem o controle do universo, da criação, da criatura, do tempo e do espaço. Há alguns anos atrás, eu diria há 2 décadas atrás, ganhou força no Brasil um conceito do Deus que obedece ordens daqueles que decidiram servi-lo. É paradoxal. Eu decido servir a Deus e Deus é quem obedece a minha ordem. É contraditório. Então se pregou muito no Brasil e ainda se prega: você determina que Deus tem que fazer. Profetize que Deus será obrigado a cumprir. E alguns pregadores até diziam: se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Se Deus não fizer tal coisa, eu rasgo a minha credencial. Uma chantagem emocional infantil de gente que não conhece a grandeza, a soberania, a perfeição, a majestade, a glória daquele que reina sobre todo o céu e sobre toda a terra, sobre todas as forças espirituais e naturais do universo. Como se Deus se sentisse compungido, chantageado, pressionado. Acontece que o salmista já declara: Deus faz tudo o que lhe apraz. Ele faz aquilo que ele quer fazer. Deus faz aquilo que lhe agrada fazer. Deus faz aquilo que está no seu plano fazer. De modo que esta palavra nos ajuda. Nos ajuda de que forma? Pastor, por que as minhas orações não foram respondidas? E aí, os altruístas da fé vão dizer: porque você não tem fé, porque você não é crente, porque você orou sem crer, porque você não se converteu ainda, porque você não fez uma consagração. Olha, eu recebi aquela bênção porque eu paguei o preço. Presta atenção, santo, ninguém aqui recebeu bênção nenhuma porque pagou o preço. O preço foi pago, cabalmente pago, totalmente pago, absolutamente pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Mas o que nós precisamos entender é que, se aquilo que eu estou pedindo a Deus ainda não foi recebido, ainda não foi concedido, eu preciso pensar em algumas hipóteses. Por exemplo,
Será que o que eu estou pedindo a Deus faz parte do seu plano para a minha vida? Essa é uma questão importante de considerar. Aquilo que eu estou pedindo a Deus faz parte do seu plano para mim? Porque se não fizer, Deus não tem obrigação nenhuma de atender, de cumprir. Uma segunda consideração a fazer: se o que eu estou pedindo a Deus faz parte do seu plano para a minha vida, então será que esse já é o momento que eu devo receber? Eu já estou preparado para receber o que eu estou pedindo a Deus? Eu já amadureci o suficiente para ter aquilo que o Senhor quer me entregar? Você já analisou se José se tornasse governador do Egito, enquanto o azedume de ter sido vendido pelos seus irmãos estivesse ativo nas suas veias? Quando ele teve aqueles 11 meninos na frente dele, digo os 11 irmãos, com o azedume da amargura correndo no sangue, José teria apenas colocado uma taça no saco de trigo de um deles, ou teria mandado arrancar a pele de pelo menos um? Então existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, e os processos pelos quais Deus nos faz passar visam nos preparar para o propósito que Ele estabeleceu. Deus tem um propósito, mas não há cumprimento de propósito sem passagem pelo processo. Alguém me entendeu? Diga amém. Então, se o que eu estou pedindo a Deus faz parte do seu plano para a minha vida, e se o que eu pedi a Deus já está no tempo de receber, então tem uma terceira pergunta: será que Deus não já está trabalhando acerca do assunto? Só que Deus não está trabalhando da forma que eu esperei que Ele fizesse? Porque Deus não anda pelos caminhos do nosso mapa. Deus não faz as coisas da forma que nós planejamos que Ele vai fazer. Deus não pinta o desenho que você desenhou. Ele é soberano. Ele pode estar trabalhando para fazer aquilo que você quer, aquilo que você pediu, mas de forma inversa. Vou explicar o de forma inversa. Os estudiosos dizem que quando Moisés feriu as águas do Mar Vermelho, as águas não abriram daqui para lá aos olhos do povo. Eles dizem que Moisés feriu as águas aqui, mas as águas se abriram de lá para cá. Por que isso? Primeiro, para ninguém idolatrar a vara que Moisés estava segurando a mão, senão ela se tornaria objeto de idolatria. Então Deus está dizendo: ninguém vai atribuir ao cajado o milagre é meu e não do cajado. Dá um glória a Deus aí. Segundo, Deus está deixando muito claro: aquilo que eu faço, você precisa crer em mim, ainda que você não esteja vendo nada. Provoca o vizinho e fala com ele: creia sem ver. Creia sem ver. A questão é que a maneira de Deus trabalhar é diferente da maneira que nós trabalhamos. Mas Ele está ativo. É sobre isso que eu quero falar hoje. A maneira de Deus trabalhar é diferente daquela que nós trabalharíamos. Deus não faz do nosso jeito. A promessa não se cumpriu no tempo que eu imaginei que se cumpriria, então eu vou chutar o pau da barraca, porque ou não foi Deus que prometeu, ou Deus esqueceu, e aí eu acabo perdendo a promessa, porque eu não aprendi a me relacionar com a personalidade de Deus e com a natureza de Deus. Já me ocorreu de eu estar em procedimento de pouso em algum voo desses, não, pouso de bicicleta. Já me ocorreu de eu estar em procedimento de voo procedimento de pouso em algum voo desses, e de repente o piloto arremeter. Ele reinicia a subida quando ele já estava quase pousando.
é terrível. Você faz 15 votos em 5 segundos. Parece que a aeronave vai partir no meio. Irmão, é terrível. Depois o piloto explica: eram uns cachorros que estavam atravessando a pista, era um caminhão que estava atravessando a pista, alguns urubus estavam sobrevoando o local e não pode. Ele precisou refazer todo o plano de pouso, vai ficar circulando sobre a cidade durante os minutos necessários para depois voltar à tentativa de pouso. Quantas vezes as promessas estão na iminência do seu cumprimento, e por causa de uma situação que eu crio, Deus refaz, reajusta as coisas e precisa refazer o plano de voo. A promessa não cai por terra, porque Deus é sempre fiel. Mas muitas vezes as coisas precisam ser replanejadas, e porque não se cumpriu no momento que eu criei que se cumpriria, então eu entendo que não vai pousar mais. Vai. Você só precisa entender a maneira de Deus trabalhar na situação da tua vida. Então deixa eu conversar com você muito rapidamente sobre alguns modos de Deus trabalhar em nosso favor. E eu quero começar dizendo para você: primeiro modo de Deus trabalhar: Deus nunca te dirá tudo que Ele vai fazer. Deus nunca te dirá tudo. Nós aprendemos a caminhar com promessas palpáveis, nós queremos garantias, nós queremos vista, nós queremos um GPS no nosso carro para a nossa trajetória espiritual. Mas presta atenção, não é da natureza de Deus te falar tudo. Deus não revela tudo, mesmo porque se Deus te revelasse tudo, você não sairia na porta de casa. O Senhor não disse a Abrão que ele teria problema com Faraó, com Abimeleque. Gênesis capítulo de número 12, o Senhor diz: sai da tua terra, da casa do teu pai. O Senhor não disse a Abrão: vou te dar um filho e mais tarde eu vou te pedir para você sacrificar o menino no altar. O Senhor diz a Moisés: vai e fala a Faraó, Êxodo 3, deixa meu povo ir, isso é o capítulo 3 de Êxodo. Mas Deus só vai dizer a Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó, no capítulo 5. Por que o Senhor não diz tudo? Porque a viagem com Deus, a caminhada com Deus é passo a passo. Ela vai gerar dependência, vai gerar uma caminhada na qual eu e você teremos que aprender a confiar nele dia após dia. O Senhor diz a Gideão em Juízes capítulo 6: levanta, eu te mandei, vai nessa tua força, livra Israel da casa de Midian. Gideão se levanta com 32.000 homens. O Senhor não disse a Gideão que ele só iria chegar na batalha com 300, só na hora, lá na viagem, na divisa, já no terreno da guerra, que o Senhor diz: manda os covardes irem embora, os desavisados também, e fica só com aqueles que estão de espírito atento. Deus não vai te contar tudo. Tem alguém aí? Uma profecia não traz todas as revelações para você. Uma visão não te dirá tudo. É preciso caminhar com Deus movido por uma fé incomum, por uma fé extraordinária. Davi é ungido para ser rei de Israel, que coisa gloriosa. Jessé poderia dizer: meu filho vai ser rei, estou por cima da carne assada. Davi: eu sou o mais novo da casa e vou reinar sobre eles todos. Deus não disse a Davi que ele ia demorar 15 anos até assumir o trono. Deus não disse a Davi que seriam os 15 piores anos da sua vida. Deus não disse a Davi que depois daquela unção ele nunca mais teria tranquilidade.
Porque se Deus dissesse, o cara diz assim: Senhor, o Senhor dá essa coroa para outro, essa unção aí também, o Senhor pode passar para o próximo, porque eu estou muito bem cuidando de ovelha lá no deserto, tá bom? Eu vou ficar brigando com os ursinhos da vida, os leãozinhos da vida. O Senhor não vai dizer tudo. Então para de achar que Deus não está trabalhando na tua história. Ele está trabalhando, só não está trabalhando do teu jeito, não está trabalhando da tua maneira, não está fazendo do modo que você planejou. Mas o milagre vai acontecer na sua vida. Só quem crê e recebe dá um glória, dá um brado, dá um louvor. Tem pastores em conflito, tem irmãos em conflito. Por quê? Mas será que Deus mandou mesmo? Será que Deus ainda me quer nesse projeto? O seu conflito não é a dúvida de Deus, é a sua. Deus não faz promessas e depois fica assim: acho que eu me precipitei. Não. Na verdade, Ele tem um plano estabelecido para a nossa vida. Segunda forma, modelo, jeito de Deus agir. E nós precisamos entender: Ele está vivo e está trabalhando. Porém, Deus mais reage às nossas atitudes do que propriamente age por sua vontade soberana. Eu vou repetir. Deus lhe fez uma promessa, Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir. Mas Deus mais reage às nossas atitudes do que propriamente age por sua determinação soberana. A porta abriu, mas você não entra. A oportunidade chegou, mas você não pega. A palavra veio, mas você não coloca em prática, você não reage. Olha só: pedi, ação, e dá-se-vos-á, reação. Buscai, ação, e encontrareis, reação. Batei, ação, e abrir-se-vos-á, reação. Chegai-vos, pois, a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Aqueles que de madrugada me buscam, ação, me acharão, reação. O que está faltando para muitos de nós é a saída do estado de comodismo, é a saída da inércia. O medo nos trava, o medo nos bloqueia. Então o Senhor está dizendo: eu estou trabalhando por você, mas não fica de braço cruzado. O Senhor está dizendo: eu vou ressuscitar Lázaro, mas tira a pedra. Eu vou abrir o mar, mas fere as águas. Eu vou derrubar o gigante, mas atira a pedra. Se move, faz aquilo que você pode fazer, para que eu faça aquilo que eu já determinei que será feito. Aleluia. Ele está vivo, Ele está agindo, Ele está operando, mas eu e você precisamos nos mobilizar na direção daquilo que Ele prometeu. Irmão, irmã, Deus reage tanto à fé quanto à incredulidade. Basta ler Números, capítulo de número 14, versículo 20 a 24, por exemplo, que você vai perceber que Deus reagiu à fé de Josué e Calebe, e também reagiu à incredulidade dos demais espias. No dia que Jesus disse assim:
essa casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Presta atenção, Jesus não estava falando do demônio que estava oprimindo o menino. Desculpa aí, vou machucar. Jesus estava falando do demônio que estava oprimindo a mente dos religiosos do seu tempo. Ele estava falando da incredulidade. Eles eram tão incrédulos, é tanto que Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando terei que vos suportar? Porque enquanto a criança está sendo esmagada pela possessão maligna, eles estão discutindo quem é mais espiritual, quem é mais crente, quem tem mais autoridade. Então Deus reage à nossa incredulidade e Deus reage à nossa fé. Já que Deus vai reagir a qualquer uma das duas posturas, então creia, e Ele vai reagir à tua fé. Terceiro, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Esta semana vai ser uma semana definidora na vida de algumas pessoas. Deus vai destravar coisas que estavam travadas. Ele vai abrir caminhos que você não estava enxergando. Ele vai liberar aquele alvará que você está pedindo a Ele há quanto tempo e não saiu. O Senhor já está movendo as águas, mas você precisa reagir. Agora presta atenção, terceiro lugar, Deus usa coisas e pessoas que nós jamais usaríamos. Às vezes você está esperando que a resposta vai vir através de fulano, e Deus já está trabalhando a resposta a partir de outra pessoa. Você acredita que quem vai resolver o seu problema é aquele amigão, e de repente Deus levanta um desconhecido que resolve a sua questão. E larga a mão de medir e julgar as pessoas. Não subestime os instrumentos que Deus usa. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as aprazíveis, e Deus escolheu aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Quem diria a Naamã, e se dissesse, quem faria Naamã crer que a resposta para o seu problema estava na boca de uma menina cativa de guerra? Quem diria para Elias que ele seria mantido no tempo da fome e da seca por uma viúva pobre? Quem diria para os apóstolos que o ponto de partida de um milagre de multiplicação estava na marmita de uma criança que levou para o deserto um pãozinho e alguns peixinhos? Deus usa quem Ele quer. E às vezes Ele traz de fora para te usar, para te ajudar, para te socorrer e para te abrir portas. Eu sou sincero a vocês, eu admiro Balaão. Em que aspecto, pastor Josué? Irmão, a mula falou, e Balaão resolveu discutir com a mula. Eu não sei quem é mais mula, porque sinceramente, irmão, se a mula abrir a boca para falar comigo, ou eu vou clamar o sangue de Jesus muito forte, ou vou partir no meio do mundo e largar ela falando sozinha. Balaão discutiu com a mula. Por que discutiu? Porque quando o profeta está desviado, até uma mula é mais convertida. Balaão jamais imaginaria que a mula seria o instrumento que Deus usaria para falar com ele.
Então Deus vai usar coisas e pessoas que você não imagina. Ele usa o cajado na mão de Moisés, uma pedra na mão de Davi, uma queixada de jumento na mão de Sansão, a sombra de Pedro, o cuspe que untado com areia vira lama e é passado nos olhos do cego. Deus não trabalha por tabela, Ele é surpreendente, extraordinário, magnífico, magnânimo, glorioso, poderoso, acima de tudo e de todos. Mas Deus está fazendo, e o milagre vai acontecer na sua vida. Agora, aprende a não subestimar quando Deus usa quem você menos espera. Porque muitas vezes você está esperando que Deus vai usar o irmão fulano, porque o irmão fulano tem um dom de profecia, pastor, que é uma glória. Aí indo para casa do irmão fulano para buscar uma profecia de encomenda, no ponto de ônibus Deus faz uma pessoa simples, que você nunca viu, te dá uma palavra e é a resposta. Mas sabe por que você não entendeu? Porque você está viciado em só acreditar em profecia, se ela vier carregada de uma rajada de línguas e 2 sapateadas. Aí você diz, agora Deus vai falar. E muitas vezes Deus fala com você numa conversa serena, sem mudar o timbre de voz. Aprende a ouvir Deus nas coisas mínimas e simples da trajetória da tua vida. Diga amém. Agora diga comigo, eu sei que Deus está trabalhando. Provoca o seu vizinho e diz para ele, Deus está trabalhando na sua causa. Quarto, não vou demorar não, deixa eu ver que hora é essa. Não vou demorar. Deus está vivo. Ele não está ausente da tua história. Deus não fechou os olhos para o seu desafio. Eis que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa fazer. Ele está atento. Mas por que Deus não faz? Está observando você de longe. Quem já ensinou os filhos a andarem de bicicleta sabe que é um momento que você solta a bicicleta e deixa ele ir pedalando e você vai correndo atrás. Quando o menino é afoito, como foi o meu caso, um dia eu estava pedalando bicicleta e eu aprendi bicicleta numa Monarch. Tinha um círculo assim no meio do quadro. Eu era tão pequeno que eu não alcançava o pedal, então eu colocava a perna por dentro daquele círculo e eu pedalava dentro daquele círculo. E um dia eu disse para o meu pai, solta. Ele disse, ainda não. Eu disse, solta. Ele disse, você não sabe ainda. Eu disse, solta. Ele disse, você vai cair. Eu disse, solta. E ele fez, tá, vou soltar. Ainda lembro, estou soltando. Soltei. A rua estava sendo calçada com o velho inimigo chamado paralelepípedo. E tinha uma vala assim no meio da rua, e eu bati com a bicicleta e caí numa montanha de paralelepípedo. Me arranhei todo. Meu pai estava perto, correu, tirou a bicicleta, disse, mas eu te avisei que você não podia ainda sozinho. Eu sei, eu pensei que eu já sabia. Presta atenção, até quando você acha que Deus te soltou, Ele está tão perto que se você cair, Ele vai encostar em você antes de você começar a chorar. Ele está perto. Agora, o que eu e você precisamos compreender no agir de Deus é que Deus trabalha numa esfera infinitamente superior à mente humana. Eu vou repetir. Deus trabalha
numa esfera infinitamente superior à mente humana. A nossa mente não pode alcançar a mente de Deus. Ei, o que você está vendo agora, Deus já viu o final. A Bíblia diz que Ele conhece o fim das coisas antes do princípio delas. Então alguém está olhando para você dizendo assim: não dá mais, e Deus está dizendo: vem, porque eu já vi o final. Pode continuar, que eu já vi o fim da história. Você está sendo esmagado, porque quem está te esmagando só está olhando agora, mas quem crê em Deus esquece o agora e olha à frente. É por isso que em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isaías 55, 8, o Senhor diz: assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo compõe um louvor que eu sempre menciono aqui, e Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro para que ele retribua? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele está trabalhando num nível que você não enxerga. Ele está trabalhando num nível que você não contempla. Ele está trabalhando num nível que você não alcança. Mas Ele está trabalhando. Acontece que a mente de Deus não é a nossa. E quem dera que nós nos submetamos de maneira tão poderosa a Deus, que a nossa mente sinta paz no seu jeito de trabalhar e no seu modo de fazer. Mas pastor, nenhum sinal. Eu estava numa luta, irmão. Sabe aquela luta que você quer a morte? Não, eu sei. E no meio da minha luta e da minha batalha, muito violenta, eu fui convidado para ministrar numa conferência na Suíça, na cidade de Genebra. Eu ministrava pela manhã para pastores, e à noite para a igreja. À tarde eu chorava a tarde inteira. À noite eu chorava e para dormir precisava de estímulo medicamentoso. A minha batalha estava tão violenta que num dos dias, no momento que eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, eu dei uma crise de choro no púlpito. E fui retirado do altar e levado para atendimento médico. E o choro só cessou quando me aplicaram uma injeção e me encaminharam para o hotel a fim de dormir. E eu ministrei lá de quinta a domingo. Quando no domingo à noite eu terminei de pregar, eu estava mal, eu estava destruído, eu estava esmagado. E eu tinha que embarcar no outro dia de volta para casa. Só que me colocaram num voo que saía de Genebra para Nova York, um voo de Nova York para São Paulo e outro de São Paulo para Salvador. Os primeiros 2 trechos dão uma média de 10 horas de voo cada um. Naquele domingo para a segunda, eu chorei até às 6 da manhã.
Eu chorei de dar sensação de desmaios, de dar espasmos. E por volta das 6 eu fiz uma oração e disse: Senhor, 9 horas eu tenho que ir para o aeroporto, não vou dormir mais. Mas eu te peço, pelo amor do teu nome, me dá um sinal do teu cuidado. Eu não duvido do Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mas hoje eu preciso de um sinal, só um sinal. Tomei banho, tomei café, 9 horas o carro chegou, me levou para o aeroporto. Quando eu cheguei lá diante do check-in, eu falei com o atendente do check-in: me coloca num assento na janela, por gentileza. Não me coloca no meio, porque o meu medo é vou sentar numa poltrona do meio com um alemão de um lado e um italiano do outro. Para quem estava no estado que eu já estava, morre nas 10 horas de voo. Se me coloca numa janela, que pelo menos eu me isolo e choro olhando para as nuvens. O atendente olhou para mim assim, bem suíço, bem europeu, e disse assim: só tem meio, serve? Eu disse: serve, né? Fazer o quê? Vou ficar aqui? Só que quando ele me deu o meu bilhete da passagem, a minha passagem era na classe econômica. Quando ele me deu o bilhete da passagem, estava lá, classe executiva. Eu digo: opa, ele errou. E aí, aquela natureza de Jacó se manifestou. E eu disse: ele errou, e eu não vou dizer para ele que eu não vou perder a chance de ir na classe executiva, né, irmão? 10 horas de voo. Calei minha boca. Fui para o check-in, para o embarque. Quando eu cheguei na fila de embarque, claro, peguei a fila da classe executiva. Chegou minha hora de embarcar, a moça pegou meu cartãozinho, colocou naquela bendita maquininha, a máquina puxou o cartão e devolveu. Ela disse assim: o senhor não é da classe executiva? Eu disse: é verdade. O sangue subiu assim, eu acho que eu fiquei vermelho. Dá para eu ficar vermelho? Foi uma mistura. E o sangue bombava no cérebro. E eu disse: Jesus. Aí eu me afastei da fila, os outros foram embarcando e tal. Ela foi lá dentro resolver. Daqui a pouco ela voltou sorridente e disse: o senhor realmente não é da classe executiva? Eu disse: eu sei. Ela disse: o senhor é da primeira classe. Irmão, da classe executiva para a primeira classe, você tem um pulo que dá para saltar um rio. Da primeira classe para a classe econômica, dá para você saltar de um planeta para o outro, a diferença. Aí eu falei assim: tem certeza? Ela disse: sim, o senhor é da primeira classe. E foi e colocou o cartãozinho aceitou e me entregou de volta, assim, embarcando, antes que ela se arrependa. Quando eu fui caminhando no corredor para a aeronave, o Senhor falou comigo assim: você me pediu um sinal do meu cuidado, eu estou te dando. Durma. Irmãos, eu reclinei a poltrona, virou uma cama. Eu acordei quando a aeromoça estava tirando o meu sapato e a minha meia e colocando uma meia de lã. E acordei novamente 9 horas e 20 minutos depois, quando começou o processo de pouso em Nova York. E ela veio me acordar para eu levantar, porque já estava chegando no meu desembarque. O que eu quero dizer com isso a você é que Deus vai te dar sinais. Você vai ver sinais do seu agir e do seu trabalhar. Ele está trabalhando em silêncio, mas Ele vai te dar sinais de que Ele está trabalhando por você. Só quem crê, dá um brado de glória, dá um brado de louvor. Pode permanecer de pé. Só faltam 3 tópicos. Eu só vou pregar mais 30 minutos. Estou brincando, pode ficar de pé, pode permanecer de pé. Pode ficar aqui. Eu vou dizer mais 3 coisas e não comento sobre o fato de Deus estar trabalhando. Porém você precisa entender que Deus trabalha sob 4 princípios da sua natureza. Tudo que Deus faz é baseado no amor, na misericórdia, na fidelidade e na justiça.
Tudo que Deus faz é baseado no amor, na misericórdia, na fidelidade e na justiça. Então, se está demorando, é porque Deus está ajustando as coisas, para que Satanás não tenha nada do que te acusar depois. Ele está colocando tudo no lugar para funcionar bem. Penúltimo lugar, preciso te dizer, quando Deus age, ninguém pode impedir. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, ninguém pode colocar a mão. Ninguém vai destrambelhar, ninguém terá o poder de mudar o curso daquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Nem homem, nem diabo, nem sistema. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Pastor, mas alguém me disse que está fazendo oferendas contra a minha vida. Alguém me disse que houve uma profecia contra a minha vida. Ei, Jeová disse: eu trabalho por aquele que em mim espera. A primeira vez que o homem deixou de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz do diabo, o pecado entrou no mundo. Então para de ouvir vozes e fica apenas com a voz de Deus. Aquilo que Ele te falou vai prevalecer, aquilo que Ele te disse vai permanecer. Passa o tempo, vira dia e noite, muda estações, mas a minha palavra não há de passar. E eu termino te dizendo: Deus age o tempo inteiro, Deus trabalha o tempo todo. Olha o que o salmista diz no Salmo 121: o guarda de Israel não tosqueneja, nem dormita. Deus trabalha até quando você está dormindo. Fala aí com seu vizinho: Deus trabalha até quando você está dormindo. Tem bagaço e remanchora bagarabagai. Mardoqueu estava dormindo. Ele nem sabia que tinha uma forca armada para ele na praça de Suzã para o outro dia. Quantas vezes você vai dormir com uma sentença marcada contra você? Quantas vezes você vai dormir com uma armadilha feita contra você e você nem sabe? E naquela noite Jeová tira o sono do rei. Mardoqueu não sabe o que está acontecendo, mas Jeová está vendo, e Jeová olha para Assuero e diz: hoje vai faltar o hormônio do sono. Fica acordado. E Mardoqueu chama, o rei Assuero chama os cronistas. Leem as crônicas aí para ver se eu sinto sono. Quando os cronistas vão lendo, passam lá quando Mardoqueu livrou o rei de um atentado, e o rei pergunta assim: o que foi feito a Mardoqueu por esse bem que ele me fez? O cronista diz: aqui nas crônicas não tem nada registrado, majestade. O rei diz: tá, vai dormir que eu também já senti sono. Porque quando o propósito é cumprido, o sono chega. Ai. Sentença é quebrada enquanto você dorme. Laços são quebrados enquanto você dorme. A sepultura é fechada enquanto você dorme. O inimigo é confundido porque Jeová já entrou na batalha. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Então a minha fala contigo esta noite é: Deus não está morto. Pastor, já passou tanto tempo, eu fui humilhado, fui pisado, fui caluniado, fui atacado. Jeová viu. Tem palavras que te disseram que nem você lembra mais, e Ele lembra. Ele lembra. E vai chegar a hora que Ele começa a puxar a corda que Ele soltou. Você não está sozinho. Diz para o seu vizinho aí: Deus trabalha o tempo inteiro. Jesus disse: meu pai trabalhou até agora e eu ainda trabalho.
bagaçobi abandaba suriola mandulai.